O Bitcoin está perto de ter uma movimentação explosiva, só que ninguém está vendo isso. No vídeo de hoje eu vou te contar o que o meu indicador de volatilidade está mostrando neste exato momento, como que você deve se posicionar e o que deve acontecer nos próximos dias ou próximas semanas. Se você está chegando agora no canal, já deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e nenhum aviso de conteúdo postado. Bom, é verdade que a gente sabe que a coisa está meio parada, né? O Bitcoin está parado, não está conseguindo ter grandes movimentações já há alguns dias, o que é, na verdade, um comportamento normal. Depois de uma explosão de valorização, a gente está tendo essa certa tranquilidade. Mas existe um indicador que eu uso para detectar momentos de volatilidade e encontrar as oportunidades antes de grandes explosões. E esse meu indicador, neste exato momento, está mostrando que o Bitcoin vai explodir em breve. Dá só uma olhada nesse indicador que eu vou te mostrar agora. Esse indicador é o indicador larguras de bandas de Bollinger e basicamente ele mede justamente a amplitude das bandas de Bollinger, que é um indicador um dos mais famosos do mundo da análise técnica. Então, quando essas larguras estão muito comprimidas, significa que o Bitcoin está perdendo volatilidade. Historicamente, vai apertando para o momento explodir. Um pouco que eu mostrei aí na capa do nosso vídeo, inclusive. Você vai perdendo esse momento de volatilidade, espremendo uma mola, por exemplo, para explodir e entrar uma grande movimentação. E colocando na tela esse indicador, sempre que ele está num patamar por volta de 10 no diário, nós vamos ter uma grande explosão. E onde que ele está agora? 10,91. Eu vou marcar aqui rapidamente com você para ver as últimas vezes em que esse indicador esteve em 10. Olha, aqui ou abaixo de 10, né? Então, todos esses momentos que eu estou marcando, ó, começo de 2024, aqui em abril de 24, aqui dezembro de 23, novembro de 23, setembro de 23, agosto de 23, junho de 23, abril de 23, só pegar as últimas vezes, fevereiro de 23 e dezembro de 22. Então marquei aqui no gráfico. Vou agora no preço do Bitcoin e o que estava acontecendo nesses momentos. Olha só, o que aconteceu na verdade depois que o preço atingiu esses patamares. Bom, aqui em dezembro de 22 o Bitcoin explodiu simplesmente 44% para a próxima vez, né? Então estou vendo da primeira marcação até a próxima marcação. Se eu for analisar até o dia atual, bom, de dezembro até o recorde histórico dos $109 mil, o Bitcoin passou aí para ter uma valorização de 559%, mas eu não vou forçar a barra. Então, até a próxima vez, teve uma grande movimentação de 44%. Só apagar aqui esses amarelinhos. Depois, veio a próxima vez em que o indicador apitou. O que aconteceu aqui? Bom, aqui foi meio confuso. Ele explodiu 18%, depois ele afundou 21%, depois ele subiu aí 55%, mostrando que sempre que esse indicador vem volatilidade. Próxima vez que ele apitou aqui, teve um momento, uma alta de 11%, depois teve uma queda de 20%, aqui apitou novamente, subiu 24%, dentro aqui em agosto de 23 teve uma queda de 13%, e depois ele apitou novamente, e tivemos uma valorização inicialmente de 42%, depois mais uma valorização aí de 29%, depois mais uma valorização de 15%, depois uma queda de 20%. Uma grande volatilidade, entramos aqui no ano de 2024, quando ele apitou, estava perdendo o momento, teve aqui inicialmente uma queda de 20%, depois uma alta de 26%, depois aqui teve uma grande queda de 30%, com uma recuperação também para o próximo nível de 30%. Aqui novamente um período de lateralização, subiu depois 20%, inicialmente 20%, depois apitou de novo e explodiu aí 50%. Das últimas vezes, chegou a subir 9%, caiu 14%, aqui apitou por uma alta de 15% e agora nós estamos mais uma vez exatamente neste patamar de volatilidade espremendo. Então, como você pode ver, esse indicador ele não mente. Quando o indicador vem na região de 10, no gráfico diário, significa que uma grande volatilidade vai entrar. De forma que eu posso afirmar que uma grande volatilidade vai entrar em breve. Você viu no diário, né? Vamos ver agora em outro tempo gráfico, que é o tempo gráfico de 3 dias. Então eu vou apagar tudo que eu desenhei aqui, só para não nos prejudicar. Aqui e também na parte de baixo. Vou de novo para o indicador.
Vou aqui de novo para o indicador. Agora eu vou no gráfico de 3 dias. E no gráfico de 3 dias o patamar que a gente tem que colocar é de 15. Veja, nós batemos aqui nesse patamar. Então a gente ainda está, porque bateu e nada de muito relevante aconteceu. Então aqui, mesma coisa. Olha, 23, 23. Aqui a gente vê até mais atrás. 23, né? Antes disso, olha, foi muito tempo. Olha, foi em julho de 2020, antes de 2023. Julho de 2020, novembro de 2018. Olha isso. Outubro de 2016 e abril de 2016, para não ficar muito longo também, né? O que isso aconteceu? Vamos para os gráficos. Pô, lá outubro de 2016, é até sacanagem olhar lá para trás, né? Primeiro veio daqui até o próximo, explodiu aí 75%, depois teve uma queda de 25% e depois uma recuperação de 10%. Bom, daqui, olha só o que aconteceu. A última vez aqui em outubro de 2016, o Bitcoin explodiu somente 2.000, quase 3.000% para o seu topo histórico. Depois aqui ele apitou novamente. Em 2018 teve uma grande queda, uma queda de 50% praticamente. Depois houve sim uma recuperação, mas teve uma queda. Aqui em 2020 explodiu também, olha, explodiu aqui em uma valorização de 564%. Aí, mais uma vez, no final da queda de 2022, primeiro explodiu aí 86%, aqui caiu 13%, depois explodiu 81% e aqui explodiu 73%, ou até o próximo, na verdade, explodiu 153%. Então, tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 3 dias, nós estamos vendo claros indícios de explosão para o Bitcoin. Claras informações de que vai ter uma grande entrada de volatilidade no Bitcoin com uma movimentação muito, muito forte. Só que a pergunta que vem nesse momento é: para qual lado vai ser essa movimentação de força? Vai ser alta ou vai ser baixa? Eu vou trazer minha opinião, mas antes disso, eu trouxe análises de alguns outros especialistas, mas eu quero te falar que tudo o que eu vejo no mercado eu posto no grupo gratuito do Telegram. Todos os dias, análises gratuitas na comunidade que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Não tem por que você ficar de fora, não tem por que perder minhas análises, vídeos exclusivos somente no Telegram que eu envio. É só escanear o QR Code ou clicar no link na descrição do vídeo. Mas vamos lá, o que eu encontrei aqui de algumas outras informações interessantes por parte de outros analistas? Olha, esse aqui me mostra o seguinte, olha que interessante. Com o preço do Bitcoin, historicamente, desde 2020, nós temos esse momento, né, em que o preço encontra certa resistência, como encontrou aqui, ele consegue superar, faz uma lateralização e depois explode violentamente. Aqui parecido, nós temos uma linha de tendência de baixa, houve um rompimento, assim como essa flecha vermelha, um período de lateralização, assim como este período aqui de lateralização lá atrás em 2020, e depois uma explosão de valorização. Então, nós temos aqui uma probabilidade interessante, verificando o que aconteceu no passado, de termos uma grande explosão de valorização. Tá? Essa próxima mostra justamente o comportamento do mercado de criptomoedas como um todo, tá? Não é do Bitcoin, é a capitalização do mercado cripto como um todo. Então você vê que fizemos topos aqui, então a maior probabilidade é fazer topos aqui também nessa linha de resistência, ou seja, ainda tem muito potencial de valorização, de entrada de dinheiro, entrada de mais capital no mundo cripto para essa capitalização crescer. Isso é uma cunha, né? Uma cunha descendente de baixa. Então, em algum momento, a gente pode ter uma queda, mas ainda não acho que seja o caso. Eu concordo que tem potencial de valorização. Aqui a gente vê um pouquinho o cenário dos ETFs. Veja, os ETFs, a linha é a entrada de ETF, tá? E a cor é o preço do Bitcoin. Então, quanto mais vermelho, mais perto dos 100 mil dólares. Então veja que quando o preço do Bitcoin, na verdade, quando os ETFs entraram com muita força, muito volume nos ETFs, a gente viu o preço do Bitcoin valorizando fortemente. Muita entrada dos ETFs, preço do Bitcoin valorizando fortemente. E agora houve uma certa parada de novas entradas de recursos nos ETFs. Não significa que acabou, não significa que não vamos ter mais dinheiro entrando. Acredito sim que a gente vai ver uma continuação dessa entrada de capital, mas houve uma certa parada, né? Um certo respiro. Próximo gráfico, aqui falando das altcoins. Muita gente achando que as altcoins acabaram, né? Na verdade, a gente tem períodos de acumulação, temos o período de rompimento e a parábola. Nós tivemos aqui a acumulação, tivemos aqui
o rompimento, estamos na parábola, não, nessa fase parabólica, né, de valorização. Então a gente vai ver provavelmente uma grande valorização. Eu fiz um vídeo, inclusive, você pode encontrar no canal, fiz um vídeo recentemente falando o seguinte: out-season não é uma escolha dos investidores, é uma necessidade dos investidores que precisam sair do capital colocado no Bitcoin, porque o Bitcoin já valorizou muito, e migrar para moedas menores que ainda não tiveram grande valorização. Então, out-season é uma necessidade dos investidores, para mim não é uma escolha. É uma necessidade, ela vai sim acontecer. Acredito que mais para metade de 2025, especialmente na segunda parte, no segundo semestre de 2025. Se eu tiver errado, basta a gente ir acumulando cada vez mais, mas ela vai acontecer e vamos sim ter uma grande out-season, ao que tudo indica. E eu achei também interessante esse gráfico que mostra o supply, né, a quantidade de dinheiro americano em azul, e chinês em vermelho. Então veja como desde aqui de junho de 2024, desde junho de 2023, tem tido uma grande expansão desse recurso. E, especialmente no final de 2024, aumentou muito a entrada de capital chinês e americano. E quando a gente tiver essas grandes entradas de capital, a gente sabe que a maior probabilidade é o Bitcoin também acompanhar, como esse desenho mostra, a maior probabilidade é que a gente tenha um aumento do preço do Bitcoin, porque é muito dinheiro entrando, muito capital entrando, e também uma grande probabilidade de que isso venha para o Bitcoin. Mas tá bom, Bernardo, mas e aí, de tudo que você falou aqui, o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin? Então, o que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o gráfico com você, para a gente ver o que está acontecendo com o Bitcoin, quais são as maiores probabilidades e para onde a gente pode ter essa movimentação acontecendo, tá? Eu quero abrir também um gráfico interessante que a gente sabe, que é o gráfico das liquidações, tá? Se eu olhar com vocês aqui as liquidações do Bitcoin, veja só. Aqui nós temos o gráfico de 3 dias de liquidações. E veja aqui que interessante, eu falei inclusive recentemente como havia muita liquidação que aconteceria se o Bitcoin caísse para cá. Olha, falei isso ontem, inclusive no vídeo de ontem. E o que aconteceu? O Bitcoin caiu exatamente para essa região no dia de hoje, liquidando bastante, capturando essa liquidez e aí tentando agora voltar a subir. Ainda tem uma liquidez aqui nos 94 mil dólares, tá? Claro, conforme a gente vai caindo, mais pessoas vão abrindo longs, vão alavancando e também vão surgindo novas regiões de interesse. Então sempre a gente vai ter novas regiões aparecendo, mas talvez seja o momento de capturar essa liquidez aqui, olha, 98 mil dólares, 100 mil dólares no gráfico de 3 dias. No gráfico de 2 semanas a situação é parecida. Tem bastante liquidez aqui nos 93 mil dólares, mas tem muito mais aqui nos 99 até os 102 mil dólares. Muito, muito mais acima do que abaixo. E aí no gráfico mensal, a situação é ainda mais dramática. Ok, como eu falei, tem um pouco aqui acima dos 90 mil dólares para ser capturada, mas tem muito mais aqui nos 100 mil dólares e muito, muito, muito mais aqui nos 110 mil dólares. Então eu acredito que a gente tem uma grande probabilidade do Bitcoin subir forte, capturar todas essas pessoas que estão achando que estão fazendo um ótimo negócio, shortar o Bitcoin em tendência de alta, achando que o Bitcoin vai cair cada vez mais, mas na verdade a tendência muda rapidamente, não dá tempo de você fechar os shorts, a gente tem o famoso movimento do short squeeze, você aperta os investidores que estão apostando na queda, você faz com que eles sejam amassados, fechem rapidamente as suas posições de short, muitas vezes no prejuízo, e isso cria uma pressão compradora cada vez maior, porque quando você fecha o short, você tem que comprar junto com os compradores, o preço explode. Então a gente tem sim uma grande probabilidade de continuação dessa alta. Tem um outro ponto, vamos observar aqui como que está a movimentação do Bitcoin no nosso gráfico. Então abrindo aqui o gráfico para você, veja só, estou vendo aqui o Bitcoin, vou para o gráfico diário do Bitcoin, e o ponto mais importante para a gente observar, que eu venho assim, falando sempre nos últimos dias, é o comportamento das médias móveis, tá? Então o Bitcoin até tentou hoje, mais cedo, chegar perto da média de 100 dias, que é essa média rosa, não conseguiu ainda. Então a gente está abaixo da média de 100 dias, que coloca uma pressão vendedora maior, mas a gente está tentando se segurar e, importante, a gente está tentando não chegar e não perder esses fundos aqui. Então são movimentos, inclusive, que você pode usar a estratégia de bottom fishing, que é a pescaria de fundo. Ou seja, o preço vem perto de uma região de suporte, você abre um long com o stop nessa região de suporte anterior, justamente acreditando na continuação da movimentação de alta. Então, o Bitcoin está se segurando para confirmar a perda da média de 100 dias. Eu seria, assim,
eu diria que só aqui, nos 91 mil dólares. Enquanto o preço estiver acima de 91 mil dólares, a gente não tem confirmação da perda da média de 91 dias, de 100 dias. Por quê? Porque a gente deixou essa sombra muito grande aqui. Embora a gente possa testar aqui novamente, possa ser uma região de teste interessante, eu acredito que a gente vai conseguir segurar nessa região. E quando a gente olha no semanal, por exemplo, é um outro ponto importante. Bom, antes disso, Ichimoku. Dentro de Ichimoku a gente está numa região de suporte. Ichimoku, que é um indicador muito importante, que no passado várias vezes já atuou como suporte perfeito para a gente. Olha, suporte perfeito, aqui perdeu, mas sem confirmar a perda. Suporte perfeito. Nós estamos aqui mais uma vez em uma região de suporte perfeito. De forma que, acredito eu, que a maior probabilidade é o Bitcoin, assim como aqui fez suporte perfeito, segurar dentro de Ichimoku, trabalhar um pouco numa lateralização, mas segurar dentro de Ichimoku e depois traçar sua próxima pernada de alta, sua próxima grande valorização, tá bom? Então é isso que eu estou vendo. Quando a gente olha aqui o semanal do Bitcoin, a situação também parece muito interessante, né? Depois de uma explosão de valorização, o Bitcoin está lateralizando, fazendo uma bandeira, e essa bandeira tem maior probabilidade de romper para cima. Então, o que eu acredito sobre toda essa volatilidade? Eu acredito que a gente vai ter, sim, bastante força entrando no Bitcoin. Talvez a gente tenha uma queda inicial para assustar as pessoas, capturar essa liquidez em volta de 90 mil dólares, mas eu acredito que a grande volatilidade vai ser positiva. Uma queda inicial e uma grande explosão, ou uma explosão direto. Então vou desenhar aqui o que eu estou enxergando para o Bitcoin em termos de próximas movimentações aqui no diário. A gente está vendo essa volatilidade espremer cada vez mais. Então eu tenho dois cenários aqui para você, tá? Eu tenho um cenário que é o seguinte, cadê a flecha? Um cenário que é uma rápida queda aqui para os 90 mil dólares para liquidar muita gente e depois uma explosão para cima. E essa queda, veja que interessante, capturaria toda essa liquidez aqui, seguraria provavelmente nesse suporte, ou a gente a partir de agora, a gente já começa um movimento de grande explosão. Então eu tenho essas duas possibilidades, esses dois cenários que eu vejo para o Bitcoin. Se ele vier aqui nessa região, para mim é uma região interessante de compra, porque tem um outro suporte anterior aqui que pode segurar. Então aqui para mim é uma região interessante de compra do Bitcoin, pensando numa volatilidade que vai entrar. E se a queda for maior, aí a situação fica ainda mais interessante para acumular. Pode ser aquela queda que a gente não viu até agora, por volta dos 85, 83 mil dólares. Acho mais difícil de acontecer, mas não totalmente impossível. Se vier aqui, olha, nessa metade, 88, 87, até 83 mil dólares, mais oportunidade de alta, tá bom? Mas eu quero saber de você. Você acha que essa volatilidade vai ser de explosão para cima ou para baixo? Me diga aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. E aí eu vou para as análises das outras moedas, de moedas menores que a gente gosta de fazer. Mas antes disso, eu quero te falar e quero te convidar a abrir a sua conta na Quantifury. Vou colocar aqui o QR Code. A Quantifury é a plataforma em que eu faço as análises técnicas, porque me dá trade envio de graça, um plano muito bom, muito completo, e é muito caro, então eu tenho de graça na Quantifury. Tenho principalmente taxa zero de negociação em trade, sem alavancagem, sem comissão escondida, sem manipulação de spread. Então é muito melhor usar a Quantifury do que usar outras corretoras que fazem com que você perca dinheiro. Não tem por que usar outras corretoras se você tem a Quantifury com taxa zero. E, além de tudo isso, você ainda ganha ao abrir conta na Quantifury com o meu link, Bernardo. Tem que colocar Bernardo e tem que depositar 50 dólares para ativar a sua conta e deixar esse dinheiro por pelo menos 90 dias. Você ganha uma recompensa de até R$ 1.500 em Bitcoin, a maior recompensa do mundo cripto. Não tem por que ficar de fora, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então, a minha visão é de alta pro Bitcoin. Embora não estejamos tendo alta no dia de hoje, embora o dia de hoje esteja aí meio lateralizado, né? Olha, Bitcoin caindo, Ethereum até que subindo, em termos de capitalização de mercado. Se a gente for olhar outras moedas, a gente tem algumas que o mercado está meio indeciso. Vamos dar uma olhadinha nas moedas individualmente, tá? Começando aqui pelo Ethereum. O Ethereum mais uma vez tem dado a oportunidade de compra interessante. Hoje chegou a ter uma alta relevante, evitando perder essa linha de tendência de baixa, tá? Então eu fiz várias compras de Ethereum recentemente, acreditando inclusive, quando a gente olha aqui, ó, Ethereum contra o Bitcoin, a gente tá vendo que qualquer repique do Ethereum
nesse confronto contra o Bitcoin, qualquer valorização aqui significa que o Ethereum vai subir muito mais do que o Bitcoin. Então eu acredito sim que a gente tem essa recuperação por parte do Ethereum, tá bom? Mas o Ethereum tentando reagir. Quem está muito fraco é Solana. Solana teve mais quedas no dia de hoje, perdendo, olha, essa cunha, tem essa grande cunha descendente, cunha ascendente de baixa, tá? Então uma cunha gigantesca aqui de Solana desde 2021, mais ou menos. Então teve recorde histórico, mas não teve continuação de alta. Caiu, mas Solana está tentando segurar em suportes importantes anteriores, tá? Eu acredito que Solana tem tudo para retomar a sua tendência de alta, especialmente se o Bitcoin continuar sua tendência de alta, tá? Todo negativo aqui nesse trade, mas faz parte, acreditando que vai ter uma retomada aí por parte de Solana. XRP, será que veio? Não, XRP está muito longe da nossa região de compra. Eu estou achando que XRP não volta mais lá não, tá? Então a gente vai ter que olhar por retrações de Fibonacci menores. Hoje, inclusive, deu uma entrada interessante em XRP. AVE teve grande valorização hoje. Olha, esse trade que a gente fez se saiu muito, muito bem. Veio nessa região, todas as ordens foram preenchidas. Várias já tinha saído no lucro, mas hoje subindo cada vez mais AVE. AVAX ainda tentando subir, mas sem grandes movimentações. Edera caminhando para a nossa região de compra, hein? Entre 0,17 e 0,09, caminhando para essa região de compra, porque não tem conseguido fazer novas movimentações de alta, e eu deixaria especialmente mais para baixo, para 0,09, 0,12, como potencial interessante de compra de Edera, tá? E para a gente ver a nossa lista de algumas outras moedas que vocês sempre gostam de acompanhar, ENA tentando segurar no dia de hoje, sem grandes movimentações, é a última grande oportunidade de ENA se segurar para não ter quedas ainda maiores, tá? Caspa chegou numa primeira região de compra, ainda não estou satisfeito, ainda esperaria por mais quedas para Caspa. Mantra que não para de subir realmente, sem nenhuma possibilidade de entrada, né? Nenhuma. Se você quiser fazer uma entrada, se você quiser arriscar muito, tá? Mantra, eu olharia, eu não vou fazer isso, porque eu acho que está muito esticado, mas eu olharia para essa região aqui para compras de Mantra, entre 6,99 e 6,35 possibilidade de entrada em Mantra, tá? Ondo entrou na nossa região de compra, mas não está com grande força não. Vamos ver como vai se desenvolver. Pendle tentando recuperar, estamos nesse trade. Comprei muita Pendle recentemente. Muitas pessoas falando que eu ia perder dinheiro e está tendo uma bela de uma recuperação, como eu acreditava ser a maior probabilidade, tá? E aí vamos ver também Virtual, ainda na região de compra, ainda sem demonstrar grandes coisas. E Vista tentou subir, inclusive, bastante no dia de hoje, mas recusou. Então, Vista, não estou achando muito bonito, não. Ainda está numa região de compra, mas não estou achando exatamente bonito, não. Subindo 13%, chegou a subir aí 42% no dia de hoje, mas acabou andando para trás, de certa forma, né? Bom, e se você quiser saber tudo aqui que eu te mostro, tudo que eu te falo sobre Bitcoin e criptomoedas, vale muito a pena você entrar no meu treinamento Dominação Gráfica. Tudo que eu sei, tudo que eu falo sobre criptomoedas, todas as minhas análises, tudo que eu conheço sobre trade, eu ensino nesse que é o treinamento mais completo que eu já fiz. Tem todos os módulos aqui no detalhe, eu ensino minha estratégia Marcy com mais de 87% de eficiência de acerto, módulos complementares, módulos bônus, mentorias, surpresas e muito mais. É só você escanear o QR Code ou clicar no link na descrição do vídeo. Então esteja preparado que vamos ter em breve uma grande movimentação do Bitcoin, uma grande volatilidade entrando. Enquanto isso, você tem que abrir a conta na Quantifury para estar preparado para comprar e negociar, fazer trade de Bitcoin e criptomoedas sem taxa, não tem por que usar taxa se você tem a Quantifury taxa zero. É só clicar aqui, na verdade escanear esse QR Code ou clicar no link na descrição do vídeo e ganhar a maior recompensa do mundo cripto, até R$ 1.500 em Bitcoin. Precisa colocar o código Bernardo e precisa depositar $50 para ativar a sua conta. Entra também no grupo do Telegram gratuito e exclusivo, o que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas.
Você recebe análises gratuitas e vídeos exclusivos todos os dias no Telegram. O link está aqui embaixo. E entre para o treinamento Dominação Gráfica para você aprender tudo que eu sei sobre criptomoedas e para você ter os resultados que eu tenho. Link também aqui. Muito obrigado. Me conta a sua opinião. Você acha que o Bitcoin vai subir, vai cair nessa grande volatilidade? O que você acha que vai acontecer com essa grande volatilidade? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, abraço e tchau!